Olá, esse é o Conexão. Este ano, de janeiro a abril, o Disque 100 já recebeu 4.736 denúncias de violência contra crianças e adolescentes vindas de todo o Brasil. O número é um pouco menor do que o registrado no ano passado, mas não diminui a necessidade de a gente permanecer em alerta. Como educar as crianças e adolescentes para que eles se protejam minimamente e saibam identificar uma abordagem abusiva? Qual é a melhor abordagem para lidar com os agressores e pedófilos? Quem me acompanha nessa conversa é a Karina Figueiredo, que é coordenadora colegiada do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, e o Tiago Blanco, que é psiquiatra da infância e adolescência, está aqui conosco no Conexão hoje. Mas antes da gente começar essa conversa, a gente vai ouvir a orientação da juíza Articlina Guimarães. Ela é juíza de uma vara especializada no combate à exploração sexual no Amazonas. Vamos ver. Olá, eu sou Articlina Guimarães, juíza de direito, titular de uma vara especializada no combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Quero falar sobre a importância do Disque 100, um canal de comunicação que permite a denúncia de violações de direitos da criança e do adolescente. Pode ser uma denúncia de abuso sexual, maus tratos, dentre outras. Toda vez que você disca 100 e faz uma denúncia, essa denúncia é encaminhada ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar ou à Delegacia de Polícia. E essa situação vai ser apurada e o abuso vai cessar. Por isso o Disque 100 é de suma importância. Eu apoio e defendo o Disque 100. Tá aí, essa é uma questão para toda a sociedade, né? Com todas as instituições, agentes públicos, privados. A gente tem que prestar atenção em relação a esses comportamentos, a esses abusos. Agradeço a participação de vocês aqui no Conexão. Começo perguntando para a Karina. A gente viu ali na recomendação da juíza que as famílias ou as pessoas que porventura souberem, né, desse abuso, que elas denunciem. Mas eu te pergunto, ainda há muitos casos de famílias, de amigos, de crianças e adolescentes que não fazem essa denúncia? Sim. Nós, nos últimos 20 anos, desde que o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual foi criado, a partir do plano, a gente começou a trabalhar nessa questão da denúncia. E o Disque 100 foi criado oficialmente em 2003 e de lá para cá tem crescido. Substancialmente a gente percebe uma maior mobilização em torno da denúncia, mas ainda é subnotificado. A gente considera que existem muito mais casos dos que os que chegam diretamente ao Disque 100 ou a outros canais, como o próprio Conselho Tutelar ou a polícia diretamente, Porque ainda existe o medo, a vergonha, da família expor, ou da própria criança ou adolescente também falar sobre isso. Até porque quem mais comete o abuso sexual são pessoas próximas a ela. Então isso também faz com que muitas vezes essa denúncia não aconteça. E, de maneira geral, Tiago, qual que é a melhor maneira da gente começar a enfrentar essa questão? A melhor maneira de enfrentar, claro, é reconhecendo a situação e trabalhando junto com as nossas famílias, sobretudo, na verdade, prevenindo a ocorrência desse fenômeno, desde os garotos, desde jovens nas escolas ou mesmo os adultos que estão nas suas comunidades, para que a gente possa reformular e ressignificar a experiência do exercício da virilidade, do ser homem, do ser masculino, ou mesmo das mulheres quando são também abusadoras, porque pode acontecer, apesar de acontecer em muito menor prevalência. Então, esse entendimento, o reconhecimento da violência existente na sociedade brasileira e o enfrentamento desde muito precocemente é a melhor forma de combater essa ocorrência. A gente já falou outras vezes aqui no Conexão, mas eu acho que é importante a gente reforçar quais costumam ser os sinais de que algum abuso pode estar acontecendo com aquela criança ou adolescente. Existe algum conjunto característico de sintomas? Bem, a gente precisa sempre estar atento, na verdade, à criança. Uma criança que muda o comportamento abruptamente é uma criança que precisa ser acessada quanto ao risco de ter sido vítima de algum tipo de violência. A violência ela não tem rosto, a violência ela não tem classe social, a violência ela não tem lugar específico. Não é nas comunidades mais pobres ou nas comunidades mais ricas que isso vai acontecer. Isso está disseminado em todos os locais, porque passa também por uma questão cultural
cultural. Então, é preciso que a gente possa observar. Então, a criança que muda o comportamento abruptamente, uma criança que adota um comportamento hipersexualizado, que cai o rendimento acadêmico, uma criança que tem muito medo de adultos ou, ao contrário, tem uma proximidade muito grande e que, diferente de outras crianças, começa a usar o corpo do outro para satisfazer ou mesmo a produzir desenhos que contenham conteúdos de genitália ou conteúdos mais libidinosos, precisa ser acessada e observada com mais cuidado. E hoje também tem a questão da automutilação, né, Tiago, que os professores trazem muito, assim, que tem encontrado nas escolas adolescentes se automutilando, e aí quando vão identificar, tem por trás alguma situação também de abuso sexual. Não são todos, mas assim, também é um sinal importante que é preciso ficar atento, né? Principalmente nas escolas. Agora, por que existe essa reação também? Por que a criança ou adolescente se automutila depois de passar por um trauma como esse? Bem, a automutilação é um fenômeno epidêmico atualmente. Pode acontecer nas situações de violência, mas significa, sobretudo, uma carência de recursos do sujeito na expressão do seu sofrimento. O adolescente é alguém imaturo por natureza. O cérebro ainda não está em completa maturação do ponto de vista de enfrentamento das dificuldades. Quando o adolescente ou a criança é exposta a uma situação tão dramática quanto a violência sexual e não tem recursos para poder verbalizar, a automutilação aparece como uma saída para poder manifestar isso, e é por isso que a gente precisa ficar atento quando acontece de fato com essa população. Agora, essa questão de você identificar o comportamento que nem sempre as pessoas estão aí preparadas para identificar, e também essa dificuldade que algumas famílias enfrentam para fazer essa denúncia, né, para encarar, como você disse, a situação. Quando a gente tem um serviço como o Disque 100, isso facilita as coisas porque você faz uma denúncia anônima ali, né? Sim, o Disque 100, a grande contribuição que ele trouxe foi justamente poder ser anônimo, né? Porque muitas vezes as pessoas identificam, né, desconfiam de uma situação, mas não sabiam primeiro onde deveriam ir e também tinham receio, né, de serem identificadas. Por exemplo, é meu vizinho, é alguém da minha casa. Então, como que eu vou falar, né? Eu tenho medo de sofrer uma represária. E o Disque 100 ele surgiu nesse sentido. Então, a partir do Disque 100, houve um aumento significativo de notificação, justamente por poder ser anônimo. E também é interessante que o Disque 100 ele começou a registrar ligações de dois públicos. As próprias crianças também começaram a ligar, criança e adolescente pedindo ajuda, porque quando começou a divulgar o Disque 100, principalmente nessa época do 18 de maio, né, que já tem 19 anos que a gente faz a campanha, então as crianças ligavam muito, e também alguns casos de homens possíveis, né, assim, com transtorno de pedofilia, que também ligavam pedindo ajuda, né, do que eles sentiam aquele desejo, mas que eles não queriam sentir aquilo e que eles queriam ajuda, né? E aí o Disque 100 começou também a ter que aperfeiçoar a equipe, assim, trabalhar com a equipe que fazia esses atendimentos para conseguir receber essas ligações. Entendi. A gente vai voltar a falar mais à frente sobre essa questão do tratamento que existe disponível para os pedófilos, mas a gente vai ver agora um vídeo que é bastante claro sobre como abordar esse assunto com as crianças e com os adolescentes. Ele foi produzido pelo Grupo Marista. Vamos ver. Tá bom, mas eu tô apertado. Posso fazer xixi? Pode, mas vai rápido porque o recreio já tá acabando. Eu também quero. Ana, Marcelo, não é pra fazer xixi aqui fora na frente de todo mundo. Olha os banheiros aqui do lado. Desculpa, tinha esquecido. Por que o pipi da Ana tá escondido, Clara? Não tá escondido não, Marcelo. É que meninas e meninos têm um corpo diferente mesmo. Tipo eu e a Ana, que temos pepeca, e você é o amigo Rafa, que tem pipi. Isso eu já sei. Essas são as nossas partes íntimas. Tem esse nome porque ninguém pode encostar. Só se a gente precisar de ajuda no banho ou no médico. Mas eu já tomo banho sozinho. E por que os meninos fazem xixi em pé? Nem sempre é assim, Ana. Meu pai me diz que quase todo menino faz xixi em pé, mas minha mãe já reclamou tanto da sujeira do banheiro que agora lá em casa todo mundo faz sentado, que nem eu.
Tá bom, já entendi. Me deixa no banheiro então? É, senão eu não vou aguentar. Hey, Yuki, é melhor você não fazer isso aqui na sala de aula. A minha mãe me falou que todo mundo mexe na pepeca ou no pipi e que não tem nada de errado com isso. Mas só pode fazer em casa, quando a gente tá sozinho no quarto ou no banheiro. Só precisa tomar cuidado para não machucar. Também não pode deixar outra pessoa tocar em você desse jeito, nem se for um amigo ou alguém da sua família. Nenhum carinho que é legal precisa ser feito aí, entendeu? Ok. Mudando de assunto, adorei seu desenho. Você é muito boa nisso. Voltamos aos estúdios! A gente viu aí uma animação, tem uma linguagem que é extremamente simples, mas foi justamente isso que me chamou a atenção, porque fala ali de tudo que precisa ser dito de uma maneira muito coloquial, né, que está no nosso dia a dia. Mas na sua avaliação, as famílias ainda têm dificuldade de fazer isso, de chegar com esse grau de simplicidade e conversar com a criança, com o adolescente? Tem muita dificuldade, porque na nossa sociedade a gente não aprende a falar sobre sexualidade como direito, né? A vivência da sexualidade ela é muito colocada ainda como tabu ou como problema. A própria saúde mesmo, a política de saúde muitas vezes olha para a sexualidade como um problema. Ou são as infecções sexualmente transmissíveis ou é a gravidez na adolescência. A gente não tem, né, isso como parte da nossa cultura, esse trabalho da educação sexual para a prevenção da violência sexual. Então, é uma das questões que o Comitê Nacional vem trabalhando também nos últimos anos, né? A importância de levar esse tema para a escola, para as famílias, para as instituições de uma forma geral, né? Afinal de contas, é parte do indivíduo, né? A sexualidade é uma parte do ser humano, uma dimensão do ser humano, né? Justamente. Agora, existe uma idade propícia para se começar a fazer esse trabalho, essa conversa com as crianças, ou não tem nada a ver? Isso tem que ser desde o início? Bernardo, a gente precisa conversar com as crianças desde muito cedo e respeitando o momento do desenvolvimento da criança. O que muda em cada fase do desenvolvimento é a forma de se falar. Mas esse conteúdo ele precisa ser trazido, porque o corpo já existe. A genitália está presente, as diferenças vão ser percebidas pelas crianças, as crianças percebem o corpo dos pais, e esse contato, na verdade, com a realidade e a discussão em casa sobre o que significa isso, desde as diferenças em relação ao corpo, desde a intimidade do próprio corpo, a intimidade, dos órgãos genitais, mas também falar sobre o desejo quando ele começa a aparecer na adolescência também é importante. Desejo esse que não é controlável, porque desejo é igual ao sonho, ninguém escolhe que desejo terá ou quando ele irá acontecer, simplesmente ele existe. Portanto, legitimar a experiência do desejo e conversar sobre isso, ter um canal de comunicação aberto em casa é fundamental. Óbvio que não é tão simples quanto parece manter esse canal de comunicação aberto, sobretudo com os adolescentes, mas é papel dos pais, é papel da parentalidade se esforçar ao máximo possível para poder abrir esse canal, mantê-lo, na verdade, aberto e, quando não conseguir, buscar a ajuda dos profissionais que estão disponíveis. Vocês diriam que é até melhor que a criança procure logo os pais para falar sobre isso? Porque, pelo que eu entendi no início da nossa conversa aqui, em situações como essa que você também nota se tem alguma coisa de errado acontecendo ali, né? Se ela está procurando ali para querer saber porque sofreu algum tipo de abordagem, esse momento teria essa importância também, não? Também, e também as escolas, né? A gente trabalha muito a importância da escola, além dos pais, e a escola também, né, desenvolver esse trabalho, né, com as crianças, aí desde a primeira infância, né? É importante a gente ter, até porque os dados, né, de pesquisas nessa área mostram que muitas vezes a violência sexual ela iniciou na primeira infância, mas a criança, por não ter essa informação, não elaborava que aquilo era um abuso, era uma violência. Uma agressão. E ela foi entender que aquilo era uma violência quando já era adolescente. Então, ao falar sobre isso, né, ao ensinar a nominar as partes do corpo, ao ensinar a questão do toque, né, você já está trabalhando com a criança a possibilidade dela contar se alguma coisa estiver acontecendo, né? Ela já entender que aquilo é uma violência. Então, é fundamental. Mas e para as famílias que entendem, por exemplo, que esse tipo de explicação, com esse tipo de abordagem, elas chegam a comparar isso com pornografia. Como trabalhar isso com as famílias que têm essa resistência?
Então, eu vejo isso, na verdade, com o cuidado necessário para respeitar o momento do desenvolvimento da criança. É claro, quando a gente leva conteúdo erótico para uma criança muito jovem, como era comum no passado, inclusive, né, expor garotos muito jovens, quanto 8 a 10 anos, a conteúdo erótico, isso é um tipo de violência. Sim. Mas quando você, na verdade, trabalha isso dentro do seu contexto, respeitando, na verdade, a curiosidade da criança, né, mas essa curiosidade dentro dos limites dessa fase de desenvolvimento é fundamental. E aí deixa de se caracterizar a violência, mas começa a caracterizar, na verdade, uma forma de conversar sobre os interesses da criança. Eu costumo dizer que pais e mães de crianças e adolescentes precisam se interessar legitimamente pelo que é da criança. E sexualidade é uma parte importante da vida. Agora, eu queria fazer uma pontuação sobre o que a Karen estava falando, que eu acho fundamental das escolas trabalharem. Mas uma coisa que é essencial é que nós só conseguimos falar sobre sexualidade quando nós estamos também bem resolvidos com a nossa própria sexualidade. Portanto, tanto professores quanto pais também precisam, na verdade, se empoderar da própria sexualidade para que consigam falar com seus filhos e que os professores também consigam falar na sua sala de aula. E por isso, a gente tem que trazer esse assunto dentro das comunidades também, das igrejas, dos grupos sociais e assim por diante. E um canal como esse que a gente está falando aqui, por exemplo, na TV, é importantíssimo para que as pessoas se sensibilizem e procurem a ajuda necessária quando se perceberem ainda com algum tabu em relação ao próprio corpo. Aproveitando que o Thiago está falando aí de fontes de informação, boas fontes de informação, eu queria mostrar agora o site da campanha Faça Bonito. Você trouxe inclusive aqui um folheto que tem lá, né? É, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Está bem explicadinho nesse site, né, no Faça Bonito. E como é que funciona essa campanha? Quem é que está envolvido? Que tipo de material vocês disponibilizam? Sim, a campanha Faça Bonito, ela existe... Né? O Dia Nacional de Luta contra o Abuso Sexual ele existe há 19 anos e a campanha Faça Bonito completou, né, agora 10 anos. E o objetivo da campanha é justamente trabalhar a informação, né? A gente produz conteúdos, a gente trabalha com a nossa rede nos estados, né? São várias organizações, são organizações não governamentais em todos os estados do Brasil que trabalham com esse tema e que buscam assim, diversas formas de levar esse tema, como pensar a prevenção, né? O plano fala da prevenção, fala do atendimento, fala da importância da responsabilização, porque nós temos também a impunidade no nosso país, que é um problema sério e que também contribui para naturalizar muitas vezes os crimes, né, sexuais. E que a gente não pode deixar de ouvir, né? Não pode. É realmente muito sério. Inclusive, a gente vai ouvir agora o relato de uma vítima de exploração. Esse depoimento está no documentário Desumanidades, coproduzido pelo Museu da Pessoa e a Cartola Filmes, e está inclusive no YouTube. Vamos ver. A gente sempre foi muito pobre e a minha mãe nunca trabalhou, ela sempre dependeu de homem, né? Daí meu pai de vez em quando aparecia, como ele tinha 2 famílias, ele ficava assim, 15 dias ele ficava com a gente, 15 dias ele ficava com a outra família. E nesses 15 dias que ele ficava com a gente era tudo bom, né? Daí ele botava comida dentro de casa, mas quando ele sumia a gente passava fome, daí eu tinha que ir para a sinaleira, pedir dinheiro e era tudo muito difícil. Até que a minha mãe arrumou um padrasto, daí ele veio morar com a gente e ele trouxe mais um amigo dele. E a gente dormia num colchão de casal no chão. Era eu, o Eric, o Denis e a Carolyn. E mais esse amigo do meu padrasto chamado Jair. E eu já estava criando corpo na época já. Então ele dormindo com a gente, assim, foi... Ele começou a alisar, passar a mão. Eles começaram a traficar em casa, sabe? Daí, bem ou mal, ele nos sustentava, né? Daí, ele morreu e as coisas começaram a ficar mais difíceis. Eu acho que eu já tinha uns 12, 13 anos quando ele morreu. E pedir dinheiro já não dava mais, né? Daí, eu comecei a fazer favorzinhos pros caras, assim, em troca de dinheiro. Às vezes eu deixava os caras me alisar, às vezes me beijar, me tocar. E daí eles me davam dinheiro em troca. Às vezes eu sentava no colo deles,
fazer alguma massagem. Esse tipo de coisa. Eu desenhava às vezes um boneco meio roxo, quando eu apanhava da minha mãe ou do meu padrasto. Desenhava a minha tristeza. Desenhava assim o que eu queria melhor, assim, desenhava um pai e uma mãe diferente. Como eu queria que fosse, assim, no meu imaginário. A gente ouviu um relato e a gente tem que destacar sempre que a questão socioeconômica também tem um peso cruel nessa história. A questão racial também tem um peso muito grande. Ela descreveu ali uma situação de exploração sexual, né, que infelizmente a gente sabe que acontece no país. Agora, vocês estavam falando para mim que existe uma diferença, né, entre o pedófilo e o abusador. O que seria exatamente essa diferença? Bernardo, sabe que isso é uma pergunta super importante, porque nós temos a pedofilia enquanto um fenômeno do comportamento e temos a pedofilia enquanto um transtorno. Enquanto transtorno é caracterizado por uma condição de um sujeito que somente consegue alcançar satisfação sexual com crianças, com pessoas que são pré-púberes, que significa, na verdade, pessoas que ainda não chegaram à maturação sexual, não têm o corpo ainda pré-definido do ponto de sexualidade. Então, esse é o sujeito portador de uma doença chamada pedofilia, transtorno de pedofilia. Mas a grande maioria dos casos de pessoas que cometem crimes de pedofilias o fazem entendendo que a criança é mais uma forma de alcançar satisfação dentre todas as outras existentes. Não é alguém que tem uma especificidade pela criança, mas não consegue reconhecer a criança ou o adolescente como um sujeito vulnerável, sempre vulnerável. E essa é a grande questão que a gente precisa trabalhar, né? É fundamental que a gente trabalhe responsabilização de quem comete crime de pedofilia, de quem comete, na verdade, um ato de contato sexual com a criança ou adolescente, mas é preciso diferenciar essas duas coisas. O transtorno de pedofilia, que vai requerer, na verdade, tratamento, é um tratamento muito difícil, dos mais difíceis dentro da psiquiatria. Mas grande parte dos sujeitos vão precisar, na verdade, de abordagem do ponto de vista de ressignificação do seu papel social e do papel da criança na sociedade. Portanto, esse entendimento de que não se pode ter contato com criança e adolescente, ainda que ele faça uma leitura de que possa haver alguma intencionalidade da criança ou do adolescente em relação a isso. Quer dizer, aquela pessoa que passa na beira de uma estrada, vê uma situação de crianças se oferecendo e acha que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ela está se oferecendo, né? Então, isso é uma coisa que é muito naturalizada, infelizmente, dentro da nossa sociedade, né? E que precisa ser colocada para discussão, para a gente tentar mudar esse olhar. Com certeza. E o pedófilo, a gente está falando de um quadro psiquiátrico, realmente. O transtorno de pedofilia é um transtorno mental. Apesar de nós termos recursos terapêuticos que não apresentam uma eficácia tão grande quanto nós gostaríamos, mas ele requer sim, e curiosamente, Bernardo, esses sujeitos portadores de transtorno de pedofilia são sujeitos que demandam tratamento. O que a Karen estava dizendo mais cedo, são pessoas que ligam no Disque 100 e digam, pelo amor de Deus, me ajudem de alguma forma, porque eu não consigo me controlar. Esses se entendem já doentes. E o abusador, esse que a gente não está tratando como pedófilo, é realmente essa falta de... Ele abusa muito mais por uma questão que foi construída historicamente, que ele aprendeu através, né, do machismo, através, né, dessa perspectiva sexista também, que é muito comum. E que precisa ser responsabilizado. E que precisa ser responsabilizado. Do ponto de vista jurídico, ele continua sendo pedófilo. Do ponto de vista da saúde, é que nós entendemos que ele tem um comportamento de pedofilia e não um transtorno pedofílico. Entende? É só uma diferenciação, mas o comportamento está lá e precisa ser responsabilizado. Em momento nenhum, nós da saúde estamos dizendo que não precisa haver consequência para o comportamento. Precisa haver uma intervenção, certamente. E é crime, né? Nós lutamos muito, Bernardo, para alterar o Código Penal, para mudar a legislação, para endurecer a pena. Então, é crime, tem que ser responsabilizado. Agora, para além disso, a gente precisa pensar, né, em como prevenir para evitar que esse comportamento seja reproduzido, né? Na raiz da questão, né? A gente tem aquelas pessoas que
por puro machismo praticam isso, precisam ser responsabilizados do ponto de vista penal. Existem aqueles que têm um transtorno e precisam ser tratados e que, se chegaram a fazer, também têm que ser responsabilizados, mas precisam ser encaminhados para um tratamento. Assim age uma sociedade saudável, né? E, de qualquer forma, precisam de reabilitação, né? Mesmo aquele que comete um crime, o que nós esperamos é que ele seja reabilitado. Quem tem transtorno receba tratamento e quem não tem transtorno e tem comportamento seja reabilitado através dos recursos de intervenção de ressignificação cognitiva. Olha, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. É um tema que demanda sempre muito cuidado e muita atenção e acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui em prestar esse esclarecimento. Voltem sempre aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez, né, a parceria aí do Conexão, do Futura, que tem sido fundamental o trabalho de vocês nessa área, né, com a prevenção principalmente. Então, quero agradecer, viu? Beleza, obrigado. Eu agradeço também. Valeu. Muito prazer ter aqui. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.